Olá, pessoal. Bem-vindos de volta à disciplina da inteligência computacional em hardware. Eu espero que todos estejam bem. E a partir de agora, nós teremos nossas aulas de forma remota, assíncrona. Então, precisaremos algum tempo, é claro, para nos readaptar a essa forma de dar as aulas, de assistir às aulas. Mas acredito que tudo vai transcorrer bem e qualquer coisa estejam sempre em comunicação comigo para que a gente encontre a melhor forma de resolver os obstáculos, os problemas que possam existir. Bom, eu mandei para vocês um plano de ensino atualizado sobre como o semestre vai ser daqui para frente, e a melhor forma de a gente começar a nossa conversa é justamente abrindo o plano de ensino e conversando em cima dele. Então, vamos lá. Bom, então, as modificações que temos no plano de ensino são poucas, na verdade. Bom, é uma grande modificação que afeta tudo, na verdade, que é o modo remoto, mas eu vou navegar com vocês por ele para a gente ir em detalhe. Então, está aqui apenas a observação de que então é necessário fazermos essa adaptação do plano de ensino em decorrência da interrupção das aulas. Quando vocês olham aqui o programa, né, que descreve os conteúdos por semana, observem que existe a menção à interrupção das aulas, devido às inundações, e a partir daqui falamos sobre o que está descrito que vocês verão no restante do semestre. Na semana de hoje, aliás, nesta semana, na aula da quarta-feira, o que vocês têm previsto é a revisão de redes neurais. Então, vocês terão um conteúdo introdutório sobre redes neurais, que não chega a tocar diretamente em hardware dentro dessa aula, mas que utilizaremos nas próximas aulas para fazer implementação tanto em microcontroladores quanto em sistemas digitais de forma geral, aí já pensando em HDL, em linguagem de descrição de hardware, que no caso da disciplina utilizaremos o Verilog. Mas, então, a aula de hoje é uma revisão e nas próximas a gente toca mais diretamente em implementações. A partir da semana 10, nós vemos revisão analógica, então falaremos sobre desde relembrar como simular o circuito analógico no LTSpice, que é o simulador que a gente vai usar como o nosso software de referência para os exemplos, mas que vocês podem usar qualquer outro software que queiram. E depois a gente usa o LTSpice para simular o neurônio artificial analógico, algumas topologias. Acredito que ficaremos mais nas mais simples, apenas para conceitualmente fazer o neurônio de forma funcional, mas vou comentar sobre como fazê-lo também de forma um pouco mais aprofundada, mais próxima de como poderia ser feito num circuito integrado de fato. Redes neurais analógicas na continuidade e o último assunto é Spiking Neural Networks. Na 13ª e 14ª semana temos discussão de artigos, trabalho final, sendo que discussão de artigos é um exercício e o trabalho final, na verdade, é o segundo grande trabalho. Vocês têm o primeiro grande trabalho lançado já sobre quantização e o segundo trabalho, que é o trabalho final, eu vou comentar com vocês mais a respeito na próxima semana. Então, aqui sobre o método de trabalho, o que é a modificação principal é que agora vocês vão precisar usar computador pessoal, mas acredito que não será um problema, porque vocês já, em grande parte, faziam isso durante as nossas aulas presenciais. Acho que a maioria trazia computador. Mas caso vocês tenham alguma restrição nesse ponto, por favor, entre em contato para a gente encontrar alguma solução. E aqui está a menção, que é a fundamental desse plano de ensino atualizado, que é justamente o fato que teremos as aulas remotas assíncronas. Vou deixar disponibilizado para vocês as aulas antes da quarta-feira, para que vocês possam utilizar o tempo de aula para assistir, né? Caso você tenha uma programação semanal apertada, vocês vão ter ainda como assistir essa aula durante o nosso momento reservado a ela, mas durante esse mesmo período eu vou estar à disposição para vocês de forma assíncrona no Google Meet ou no Webconf para a gente trocar uma ideia caso vocês queiram, né, tirar alguma dúvida ou conversar sobre alguma coisa. Veremos como vai ser a dinâmica disso, porque eventualmente se esse período for pouco usado, por exemplo, ficar ali 1 hora e não aparecer ninguém,
eventualmente a gente migra para ter algum tipo de agendamento para usar esse horário, para que eu saiba que vocês estão ali, né? Nesse caso. Mas se, por outro lado, for um cenário que todos estejam ali, ou uma pessoa esteja ali com frequência, e eu saiba que vocês vão estar sempre para tirar dúvidas naquele horário, aí não vai precisar a gente modificar em nada. Então, o que é garantido é vocês vão ter esse horário sempre para tirar dúvidas. Bom, então continua tendo 2 trabalhos, mais exercícios. O que vai afetar, e não precisou mudar o plano de ensino em relação a isso, é o número de exercícios que vão caber no semestre, de fato. Mas como o plano de ensino já falava em número variável, isso está comportado por ele. Mas o que será? Você tem 2 exercícios já lançados. Um deles, que é o exercício 2, que tiveram contato na última semana, ou nas últimas semanas de aula, antes das inundações. Ele foi colocado o prazo para ele no dia 3 de julho, na entrega, que é só reproduzir os exercícios, os exemplos que eu fiz em aula, usando o controlador. E o trabalho 1 ficou colocado para dia 17 de julho. E o trabalho 1 envolve pruning e quantização no contexto de microcontroladores. O restante do plano de ensino é o mesmo, então já falarei mais sobre o trabalho 1. Bom, então estamos aqui no Moodle e vocês observem que já temos, depois do exercício 2 aqui, a seção trabalho 1, onde vocês têm 2 informações principais. Uma é a descrição do trabalho em si e outra são os templates possíveis. Eu já vou abrir os templates possíveis aqui para vermos juntos. E observem que não há um template único. Eu coloquei aqui que basicamente nós teremos um formato de trabalho que se assemelha a um artigo, né? São templates de artigos, e vocês poderão escolher dentre esses que estão listados aqui qual que vocês querem. Então, por exemplo, uma revista Engineering Applications of Artificial Intelligence. Eu coloquei o modelo LaTeX dela na lateral. Vocês podem utilizar ela, ou Pattern Analysis Applications, esse é o modelo. E fica aberto aqui, eu coloquei alguns já prontos, já listados ali em cima, mas fica aberto aqui para qualquer revista do seu interesse em engenharia, computação ou aprendizado de máquina. Então, se você já tem uma revista que é do seu interesse e você quer já ficar familiarizado com o formato de publicação dela, então já pode aproveitar esse espaço de aula para fazer esse exercício. E também o formato de pré-print do Archive, por exemplo, existe um template, quer dizer, por mais que o Archive não disponibilize um template próprio, vocês encontram templates na internet, inclusive um que eu menciono aqui. Bom, então eu estou com o trabalho aqui para que nós vejamos o que são os requisitos dele. E basicamente vocês vão fazer a escolha de uma base de dados, vão escolher um método para atacar essa base de dados, ou tentar fazer a classificação ou a regressão através de modelos inteligentes, utilizando essa base de dados e a técnica que vocês vão escolher. E a partir desta, vamos dizer assim, solução funcional do problema de vocês vão atacar ele no que diz respeito à pruning e quantização. Então, vai envolver vocês escolherem uma base de dados relacionada à instrumentação, mas isso pode ser flexibilizado. Então, a instrumentação aqui fica mais como um pano de fundo, mas se vocês não quiserem utilizar um problema relacionado à instrumentação, não há problema. Bom, mas escolhida a base de dados, escolhe um modelo inteligente, por exemplo, a árvore de decisão, ou rede neural, ou SVM, ou o que vocês quiserem, e neste ponto resolvem, criam um modelo treinado, né? Fazem o treinamento do modelo, e começa a parte de aprofundar em hardware no que diz respeito a entender os trade-offs em relação a recursos utilizados versus complexidade. Mas vamos passo a passo no que está escrito aqui. Então, essa é a introdução que eu falei, basicamente, da conta do objetivo geral específicos. E eu vou falar rapidamente dessa descrição que foi posta aqui. Então, desenvolverão um sistema controlado com inteligência computacional para solucionar um problema que utilize
informações provenientes de sensores, que eu já falei que pode ser flexibilizado, e vai ser analisado, então, o impacto de estratégias de pruning e quantização. O aluno pode usar uma base de dados pronta ou criar a sua. Bom, essa assim, seria interessante que vocês, se já tiverem algum projeto em andamento, o interesse de vocês, e tiverem uma plataforma na qual vocês já estão capturando os dados de vocês, seria interessante para que vocês aproveitassem essa plataforma para já fazerem um estudo de algo que tem em mãos, usá-la aqui. Quer dizer, então, usar a base de dados de vocês. Mas eu sei que isso não deve ser o cenário mais recorrente, visto que vocês, pelo que entendi, não estão todos trabalhando diretamente com plataformas embarcadas agora. Logo, não sendo esse o caso, busquem base de dados já existentes. Existe uma série de repositórios de base de dados que vocês podem utilizar, eu já mencionei alguns em aula para vocês, mas fiquem livres para buscar onde quiserem. Eu só faço o comentário de que é bom ficar atento se vocês vão usar uma base de classificação, base de dados de classificação ou regressão. Lembrando que a técnica que utilizamos em aula com maior frequência até agora foi árvores de decisão, e nesse é mais comum utilizar, então, base de dados de classificação. Ok, então eu falo um pouco sobre a forma do trabalho aqui, só para que vocês tenham uma referência do que se espera no trabalho, destes dois trabalhos que teremos, né? Tanto esse trabalho 1 quanto o trabalho 2, que é o trabalho final. Então, vou ter que colocar um resumo, introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. É a estrutura de um artigo. Eu não estou sugerindo que vocês façam um artigo da disciplina, não é isso. É só o formato de entrega dos trabalhos. Então, claro, se vocês, com o orientador de vocês, quiserem depois trabalhar em cima disso para fazer uma publicação, fica a critério de vocês. Mas a estrutura da entrega da disciplina é no formato de artigo. Ok. As atividades, então. Eu tentei, nesse trabalho 1, listar o mais próximo de um passo a passo, o que vocês precisam para chegar até a conclusão. O trabalho 2 não vai seguir essa mesma sequência. Não vai ser tão amarrado, digamos assim. Mas aqui o que está dito é, vocês vão encontrar a base de dados citável, né? Então não basta encontrar uma base de dados qualquer que não tenha um artigo científico relacionado a ela. Ela precisa estar documentada e atrelada a algum artigo científico. Vou analisar a base de dados. Então aqui envolve vocês entenderem como os atributos de entrada da variável de entrada, desculpe, os atributos de entrada dessa base de dados se correlacionam entre si e com a saída. Então vocês vão ter que fazer um estudo, basicamente. Não adianta só aplicar o método diretamente. Realizar pré-processamento e normalização. Então tudo o que está falado até aqui envolve uma avaliação usual que se faz em modelos inteligentes, independente de ser aplicado em hardware ou não. Até aqui, na verdade, né? A correlação está mencionada aqui embaixo. Separação dos dados, treinamento, validação e teste, também é algo que se faz sempre. E a partir, aqui tem uma parte de treinamento em Python, e a partir daqui começa o estudo de pruning e quantização. Então, vamos utilizar uma ou mais estratégias de pruning, e vão variando o grau de intensidade dessa poda, para entender como isso impacta a complexidade do modelo, e vão comparar os resultados do pruning com o baseline, né? No caso, esse baseline é a técnica implementada sem poda. Depois vou fazer algo similar para a quantização. Então, a mesma estratégia está vista aqui, só que agora, mencionando quantização, a mesma estratégia de ataque, digamos assim, de ser progressivamente mais restritivo e ver como isso impacta o desempenho. E, por fim, fazer uma análise em sistema embarcado. Então, nesse caso, envolve ver tanto o desempenho, que está combinando aqui na taxa de acerto, quanto a memória utilizada. Ok. Então, o trabalho é basicamente esse. Qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato. Bom, pessoal, então agora a gente vai começar a nossa primeira exposição teórica depois do nosso retorno às aulas, e é o tema de redes neurais. E para isso eu vou aproveitar um vídeo que foi gravado 2 anos atrás, na versão 2 anos mais novo, para uma outra disciplina, mas que
neste bloco se aplica integralmente ao que vocês precisam ver neste momento da nossa disciplina atual. No entanto, caso tenham sintam que falte qualquer coisa para que vocês consigam compreender a aula, por favor, entrem em contato comigo para que a gente complemente com outros blocos de conteúdo, que grave outros vídeos complementares para vocês entenderem essa aula. Ok, então é isso. Boa aula.